Irmãos, em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade divina de eu estar neste momento, trazendo a mensagem que Deus tem me revelado em visões, em sonhos, mas eu senti cobrado de trazer essa mensagem. E eu peço que os irmãos que ouviram essa mensagem, dê os seus ouvidos, empreste os seus ouvidos, ouça essa mensagem até o final, porque essa mensagem Deus está querendo falar com o povo, Deus está querendo falar com as igrejas, e Deus está cobrando das igrejas, e nós precisamos da obediência à palavra. Mas antes de eu revelar as mensagens que foi me transmitida, eu quero em primeira mão fazer uma oração em agradecimento dessa oportunidade. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de uma mensagem do Senhor para ser transmitida às igrejas no mundo. E também trazemos para o nosso coração a mensagem que o Senhor quer falar conosco no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, trago essa mensagem ao meu coração. E peço, Senhor, que nos cobre de entendimento, de sabedoria e de discernimento, de discernimento espiritual, para que nós possamos fazer com cuidado as coisas que o Senhor coloca na nossa mão. E peço ao Senhor que nos proteja cada coração, de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que a tua mensagem seja produzida nos corações, e que haja arrependimento, que haja quebrantamento de coração, e que essa mensagem venha edificar as igrejas, Senhor, e que a tua mensagem venha ser ouvida com muito respeito, que a tua mensagem venha ser ouvida, Senhor, com quebrantamento de coração, com arrependimento, e que a tua mensagem, Senhor, venha a ser gravada na entremente, nos pensamentos, e que a tua mensagem venha a produzir um avivamento nos corações de cada um que ouvir essas mensagens que o Senhor me deu desde 2 anos atrás até aos 10 dias atrás. Vou citar aqui, meus irmãos, 3 mensagens que foram me reveladas. E essas mensagens têm a ver com o altar de Deus, altar-templo. Não podemos confundir, porque existe 2 altares, altar-templo e altar-coração. E o altar-templo, esse altar está corrompido e em diversos aspectos. E a preocupação de Deus é que Ele traga uma mensagem aos corações das pessoas, para que o altar-templo seja de novo estabelecido na terra, aonde Jesus volta a governar. Vou trazer uma mensagem que foi me dada mais ou menos uns 2 anos atrás. A mensagem dizia assim: quando a gente estava num culto e a igreja estava muito lotada, e quando terminou o culto, houve uma notícia que iríamos receber uma lembrança da igreja. E eu fui caminhar para o altar e alguém me falou: a lembrança vai ser distribuída na saída da igreja. E tinha um balcão de vidro e estava cheio de lembranças. E as lembranças eram 2 cartões. Um cartão amarelo e um cartão vermelho. O amarelo por baixo, o vermelho por cima. E por cima do cartão vermelho, laçada nos cartões, tinha uma corrente dourada com a medalha de bronze por cima dos cartões que ia ser distribuído. A medalha que estava sobre o cartão vermelho era no formato de uma bacia. E a gente recebia estas lembranças
pelos líderes da nossa igreja. 2 pastores. E quando a gente recebia essas lembranças, a gente tinha que sair no meio de um tumulto e só tinha um caminho para sair da igreja. E nesse caminho tinha um aleijado brabo numa cadeira de roda. E depois que eu passei por esse aleijado brabo numa cadeira de roda, fui transportado em espírito a um campo. E lá no campo, um anjo quebrou a cana no pé, quebrou as folhas, limpou, segurou de pé e falou estas palavras: 2014 será o último ano. E assim termina esta revelação dada 2 anos atrás. A interpretação que me foi dada desta revelação: o cartão amarelo é o último ano de advertência para a igreja em 2014. O cartão vermelho simboliza o juízo de Deus em 2015 em diante. Mas a medalha de bronze e a corrente significava que ainda haverá misericórdia para aqueles que se arrependerem, independente se estão dentro ou fora da igreja. Basta que se arrependa e clame o nome do Senhor para conseguir a salvação eterna. O aleijado brabo na cadeira de roda simboliza o inimigo já nos últimos tempos. Por isso ele estava brabo. Mas o que me chamou muita atenção é que ele estava dentro da igreja, atormentando os irmãos. Depois fui transportado para um campo. Lá no campo o anjo quebrou a cana no pé. Quando você quebra uma cana no pé, provavelmente vai haver brotos novos. Mas quando o homem limpa as folhas da cana, quebra as folhas e limpa a cana, ele está limpando toda a apostasia, todo o engano, todo o evangelho apostata que as igrejas estão anunciando. Um evangelho sem fundamento, um evangelho de engano, o evangelho onde visa tudo dinheiro, o evangelho aonde está cheio de CD, está cheio de livro, o evangelho, um evangelho apostata. Mas quando o homem segurou a cana no chão, a cana simboliza uma vara de medir, um caniço. Essa cana, lá em Ezequiel, ele fala que Deus mandou medir o templo, o altar e os que nele adoram. E em 2015, Deus está medindo o templo e o altar e os que nele o adoram. Esta mensagem termina aqui, levando as igrejas do mundo. A mensagem a seguir foi dada mais ou menos há 1 ano atrás. Não, engano, esta foi dada mais ou menos 2 anos atrás também. Irmãos, essas mensagens foi me dada numa época que eu buscava muito, eu atravessava horas, dia inteiro, atravessava a noite, às vezes, lendo a palavra, buscando o entendimento. Quem não tem interesse pelo reino, Deus não dá essas mensagens. Deus só revela essas mensagens àqueles que têm interesse pelo reino. Às vezes nós vamos na igreja interessado na mensagem, na igreja, interessado em ser visto, mas Deus quer que nós tenhamos interesse pelo reino. Esta outra mensagem que eu vou passar agora tem o mesmo fundamento desta outra, mas é diferente, mas o fundamento é o mesmo. Eu cheguei numa fazenda e aonde a fazenda era toda a terra.
Mas antes de eu chegar na sede da fazenda, havia uma carreira de moita de bambu, mais ou menos 10, 12, 15 metros de altura. Mas eu só vi a sede depois que eu passava pela carreira de moita de bambu. A fazenda, a terra da fazenda, era toda a terra, toda. E toda a terra estava cercada com vários lotes, e a terra estava vermelha, sendo preparada. Não havia nem um raminho verde em toda a terra. A terra estava sendo preparada para uma nova plantação. Mas quando eu me vi entre a sede e a carreira de moita de bambu, veio 2 representantes da fazenda. E eles chegaram na moita de bambu, um abraçou com uma mão a moita de bambu, arrancou quebrando um feixe de bambu, com a outra mão quebrou ela ao meio e jogou no abismo. E eu questionei, falei, meu Deus, por que isso? Está tão bonita. E ele respondia, tem que ser tudo novo. E foi juntando de feixe em feixe, quebrando ao meio e jogando no abismo. Mas entre o meio das moitas, entre o meio das carreiras de bambu, havia um tronco de eucalipto já quebrado pelo meio e seco. E eu ficava pensando, quando chegar naquele eucalipto, como que não vai ser? Mas não fez diferença. Não precisou de nenhuma força mais. Do jeito que começou, terminou. Passou pelo eucalipto, arrancou com o eucalipto tudo, os feixes de bambu, quebrou no meio, jogou no abismo, e assim foi até o final da moita, da carreira de bambu. Terminando, entrou para dentro da sede e foi catando os móveis e jogando no terreiro. E eu questionava, mas os móveis estão novos, está limpo. Acabou de colocar. E ele respondeu, tem que ser tudo novo, esses não servem. E o interessante é que um só olhava, acompanhava, e o outro fazia todas as coisas. Quando terminou os móveis, sobraram algumas malas no meio da sala. Então ele entrou numa área nos fundos, onde tinha uma mesa de uns 3 metros por 1 metro. E nessa mesa tinha um lençol com muitos tomates picados em cima, pronto para ser comido. E ele chegou na beira da mesa, pegou o lençol e virou os tomates para o chão. E eu questionei, mas esse tomate nós já ia comer. Acabou de picar esse tomate. Ele falou, esse alimento não serve, tem que ser tudo novo. E assim termina a minha visão que foi me dado. Então, eu entendi que os bambu significa toda a autoridade das igrejas na terra. Eu entendi, irmãos, que como a fazenda era toda a terra, esta mensagem é para todas as igrejas na terra. As moitas de bambu são o sistema que o mundo implantou dentro das igrejas, são o sistema que corrompeu a igreja de Cristo, corrompeu a igreja do cavalo branco do Apocalipse. E os móveis dentro da casa significa que todos os utensílios que estão dentro das igrejas também estão contaminados. E o alimento vermelho, tomate. O alimento é o evangelho manipulado. O evangelho cheio de comércio. Um evangelho de engano. Um evangelho sem o temor de Deus.
E Deus quer restabelecer o governo dele na terra. Deus quer restabelecer de novo a igreja dele na terra. O altar dos templos. Quando você arranca um bambu quebrado, provavelmente ele vai brotar. Como foi na mensagem das canas, que as canas brotam, Deus está cobrando brotos novos. Deus está trocando o altar, irmãos. Deus quer geração nova, santidade nova. Nova geração de santidade vai ser estabelecida na terra. E essa nova geração de santidade não vai ser uma geração que se engana com comércio no altar de Deus. Nós devemos aprender a ter o temor de Deus. Mas não ter um temor de medo de Deus. Nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos ter temor a Ele. Pela grandeza da soberania, da santidade, de um Deus que nos amou. E qual vai vir cobrar. E Ele está vindo. Muitos irmãos falam que Jesus está voltando. Mas eu não falo que Jesus está voltando. Eu falo que Jesus está chegando para retomar o governo de novo. Como Ele deixou. Quando colocou Deus, Adão no paraíso. Assim termina essa mensagem, irmão. A próxima mensagem é uma mensagem de altar de novo. Essa mensagem tem mais ou menos 8 dias que foi me dada. Essa mensagem me chamou muita atenção. A última mensagem que Deus tem me revelado. Na mensagem eu me via no altar e não tinha mais o altar, só tinha a terra. E eu estava com a pá arrumando a terra estava escura e manchada. A terra estava escura e manchada. E eu estava com uma pá arrumando a terra para reconstruir um altar de novo. Foi só essa mensagem nesse dia. Levantei cedo preocupado, conversando com a minha esposa, ela falou, eu tive um sonho essa noite. E eu falei, o que você sonhou? Ela disse, eu sonhei com um cavalo branco querendo me morder e um cavalo amarelo também. Uns dentão. Queria me morder. Então eu fui orar, eu pedi a revelação para o Senhor na próxima noite. Orei, estudei as suas escrituras. Pedi perdão para Ele se essa mensagem era para mim. E pedi a Ele que me trouxesse uma revelação. Na mesma noite que eu pedi, na próxima noite que eu pedi a revelação, na mesma noite Ele me deu a revelação, o que representava para mim aquele sonho. Então Ele me mostrou a revelação da seguinte forma. Minha filha tinha um passarinho e gostava muito desse passarinho. E o passarinho morreu. E eu peguei o passarinho e coloquei num caixãozinho branco, no tamanho de 1 metro. E enterrei para o lado de fora do cemitério. Então, ela descobriu e eu fui e troquei de lugar o caixãozinho com o passarinho dentro. Pus para o lado de dentro do cemitério. E ela descobriu de novo, e eu fui e troquei de lugar de novo. E assim foi 5 vezes. Na 5ª vez que eu fui esconder o caixãozinho com o passarinho dentro, eu deparei com ela, e ela pôs a mão no caixãozinho, e o caixãozinho desmanchou. Mas quando eu olhei dentro, o que tinha no caixão não era mais o passarinho. Era uma netinha que eu tenho hoje com 5 meses de idade. Coincidência ou não, irmãos? 5 tempos eu mudei o caixão de lugar. Coincidência ou não? Minha netinha tem hoje 5 meses. Eu olhei ela naquele caixãozinho
fisguei o olho. Então ela foi se transformando, envelhecendo, até ficar numa idade mais ou menos de uns 300 anos. Uma velhice que eu nunca tinha visto antes. E continuei fitando os meus olhos e ela foi voltando a normal, voltou na sua fisionomia normal, que é hoje, e abriu os olhinhos, começou a resmungar e a mãe catou. E ela estava viva de novo. Então no cemitério, o pessoal que cuidava do cemitério com uma pessoa do corpo de bombeiro veio me questionar. E eu falei, está tudo resolvido. Não tem problema nenhum. Mas um jornalista descobriu a situação e queria me entrevistar e eu me escondi. Porque eu não queria que isso viesse à mídia. Eu não queria me aparecer. E eu me escondi e começou a aparecer repórter de todos os lugares no mundo. Então, eu decidi que naquele momento eu podia sair e ir embora. Porque ninguém ia me reconhecer pela multidão de repórter que tinha. Mas antes de sair do cemitério, eu encontrei um irmão. Então eu fui para esse irmão para contar o ocorrido daquele momento. E o irmão estava debaixo de uma sombra conversando com um homem moreno. E eu fui para ele e contei a revelação do sonho. E fui embora. Mas Deus me deu a interpretação da revelação do sonho também. E se você quer saber, a interpretação foi o que mais me amedrontou. Porque envolvia minha neta, envolvia criança. E envolvia o Espírito Santo de Deus. O passarinho representa o Espírito Santo, construída por um evangelho apostata, frajuto, que estão sendo pregada no altar do Senhor. Não era mais uma pomba, o símbolo do Espírito Santo agora era um passarinho. E não estava mais dentro das igrejas, na casa de misericórdia. Cemitério é uma casa de misericórdia também, porque lá é um lugar de choro, de saudade, saudade do Espírito Santo. Trocaram o símbolo do Espírito Santo por um passarinho. As igrejas estão inventando um Espírito Santo para eles, sem respeitar o verdadeiro Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo no templo, ele quebrou muitas coisas, ele chicoteou, porque estava vendendo pomba na casa do Senhor, que simboliza o Espírito Santo. E o momento em que a minha netinha foi envelhecendo, significa que há muito tempo a igreja expulsou para fora o verdadeiro Espírito Santo e colocou um Espírito Santo construída pela liderança da igreja no mundo. E depois que a minha netinha voltou ao normal e reviveu de novo, eu entendi que o Espírito Santo está agora com Jesus tomando poder nas igrejas. Está tomando o altar de novo na igreja. Está tomando o teu poder de novo. Jesus não está voltando, ele está chegando e vai tomar de novo, vai cobrar o altar que é dele. E ele vai trocar como os brotos do bambu, como os brotos da cana. Ele vai cobrar de novo. E os repórteres, o jornalista do mundo inteiro que estava no cemitério querendo saber o ocorrido, significa os mensageiros do verdadeiro evangelho, preocupado. E o irmão que estava debaixo da sombra simbolizava que a liderança da igreja no mundo está descansando debaixo das sombras.
com seus próprios desejos, sem reverência a Deus, sem se preocupar com o que Deus está cobrando, construindo seus próprios altares, levantando seus próprios Espíritos Santo, porque de Espírito Santo não tem nada. Quando Jesus retomar a tua igreja de novo, quando Ele tomar o poder de novo, vocês vão reconhecer o que é o Espírito Santo, o que é o poder de Deus. Haverá choros e ranger de dente. Esse tempo está chegando, irmão. Eu agradeço a oportunidade, nesse momento, de vocês ter emprestado seus ouvidos, seus corações a essa mensagem. Não tenho interesse, irmãos, de me aparecer e nem de levar o meu nome. Se vocês quiserem saber o meu nome é ninguém, o meu sobrenome é nada. Essa mensagem eu trago porque Deus me revelou. Não me procura. Procura somente o Espírito Santo dentro das palavras, dentro das Escrituras. E não construa mais evangelho apostata. Não faça comércio mais diante do altar de Deus. Porque como nos cartão vermelho e amarelo, a advertência acabou em 2014. De 2015 para diante, irmão, é juízo. Deus está recobrando o que é dele. E vai cobrar de cada um de nós, começando por mim. Em nome de Jesus eu peço misericórdia. Que essa mensagem venha edificar a igreja no mundo. Mas que essa mensagem também venha edificar os corações, o altar que está em cada pessoa que teme a palavra do Senhor. Agradeço esse momento a Deus em primeiro lugar, por ter aqui cumprido a minha missão de um mensageiro de Deus. Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém.